Pronto. Hoje a gente começa a ver a parte de energia, eficiência mecânica, tá? Essa parte é um pouquinho chata, que a gente vai trabalhar com eficiência de turbina, de bomba, de motor. Vocês já viram essa parte termo? Se já viram, vai ajudar bastante. Já? Vocês já viram eficiência? Potência? Bem então pouco, bem pouco. Mas bom, já ajuda. Então, aí hoje a gente vai ver essa parte de energia, eficiência mecânica. Semana que vem a gente vai ver Bernoulli e as aplicações da equação do Bernoulli. Acho que vocês também já ouviram falar em Bernoulli, em Física 2, se vocês lembram. E, por último, para acabar a dinâmica, na outra semana a gente vê a parte de perda de carga, que é a equação geral da energia. A perda de carga é bem importante para projeto de tubulação. Acabou a dinâmica, e aí a gente, acho que vai dar tempo, a gente vê um pedaço de transferência de calor, sim. Espero que dê, porque eu acho bem legal, bem importante. Apesar de que vocês vão ver semestre que vem mais a fundo, mas seria bom começar a vir logo aqui para já chegar sabendo alguma coisa. Então, vamos lá. Muitos sistemas fluidos foram projetados para transportar um fluido de um local para o outro, uma vazão, velocidade, diferença de elevação especificadas, e o sistema pode gerar trabalho mecânico em uma turbina durante o processo. Esse trabalho mecânico, ele envolve a energia mecânica. A energia mecânica, vocês já devem ter escutado falar, tanto em física quanto em dinâmica. A energia mecânica, ela tem a ver com o quê? Com a energia cinética e energia potencial. Lembram disso? Só que a gente está trabalhando com fluido, então tem outra energia aí, além da cinética e da potencial. A gente vai ver daqui a pouco. Então, por definição, a energia mecânica é a forma de energia que pode ser convertida direta e completamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal, como, por exemplo, uma turbina ideal. Então, toda energia ela pode ser convertida em energia cinética em um dispositivo ideal. O que é um dispositivo ideal? Alguém sabe? Que não tem perca para fora do sistema? Isso, não tem perdas por atrito. No caso de uma turbina, por exemplo, não tem a perda por atrito, certo? Então, não tem essa perda de energia térmica, porque o atrito ele causa calor, que causa energia térmica, que faz o sistema perder essa energia. Então, a energia mecânica, ela sempre pode ser convertida, obviamente que no sistema real ela não é totalmente convertida, mas no sistema ideal, sim. Energia cinética e potencial são formas familiares de energia mecânica, que vocês já estudaram bastante, imagino eu. Energia cinética tem a ver com o quê, gente? Lembram? Movimento? Isso, tem a ver com movimento. Se a gente tem um movimento, a gente tem energia cinética. Se a gente não tem movimento, a energia cinética é zero. E energia potencial? Ela tem, por exemplo, assim, gravitacional quando ela tem uma altura, tudo relacionado a um deslocamento. É uma referência, sim. Para a gente achar uma energia potencial de algum sistema, a gente define o eixo de referência, certo? E aquele eixo de referência é a altura zero. Se daquele eixo de referência até o ponto que eu quero a energia potencial, eu tenho uma altura, então eu tenho energia potencial. Se a minha altura for zero, então minha energia potencial é zero. Logo, a energia potencial tem a ver com a posição em relação ao eixo de referência, tá? Uma bomba transfere energia mecânica para um fluido, elevando sua pressão. Já a turbina, ela extrai a energia mecânica de um fluido e faz essa pressão cair. Então, a energia mecânica, ela também está associada à pressão quando a gente está estudando um fluido, certo? Então, a energia mecânica de um fluido, além de ter a energia cinética e a energia potencial, temos também a energia do escoamento, certo? E a energia do escoamento é essa daqui, representada por P sobre Rho. P pressão, Rho massa específica. E esse Ezinho pequeno aqui, o que significa? Toda letra minúscula significa que é a unidade
por unidade de massa. Não sei se vocês viram já isso em termodinâmica. Então, como a gente tem um E minúsculo de energia mecânica, essa energia quer dizer que é a energia, que é Joule, por unidade de massa. Então, é Joule por quilograma, certo? É como se a gente tivesse pego essa forma dividido pela massa do sistema. E aí, aí eu falo E, vocês falam E, e aí eu fico bugada. Então, o E de energia, ele passa a ser minúsculo e quer dizer que ele está dividido pela massa, certo? Qualquer grandeza de qualquer propriedade, seja volume, seja tudo que for, se ele tiver com a letra minúscula, é porque é a grandeza dividido, a propriedade dividido pela massa, certo? Acho que vocês viram já isso em termo. Se não viram, vamos ver. Então, aqui, ó, a gente tem P sobre ρ, energia de escoamento, V ao quadrado sobre 2, energia cinética. Qual é a fórmula de energia cinética? Padrão. M, V ao quadrado sobre 2. Só que como está em termos de massa, o M vai sumir, certo? Porque a gente dividiu tudo pela massa. E Gz é a energia potencial, que no caso seria mgh, certo? A gente dividiu por unidade de massa, então sobrou só o GH, que o Senjo chama o H de Z. Quando a gente está trabalhando com um sistema incompressível, o que é o sistema incompressível? Vamos ver se vocês lembram. Perguntou da aula. Incompressível? Não varia a propriedade com deslocamento. Isso. Não varia a propriedade com a posição do fluido, certo? Então, em qualquer posição, a propriedade é igual. Então, o que é que não vai mudar aqui? O ρ. O ρ vai permanecer constante. Então, a variação de energia de um fluido com escoamento incompressível vai ser P2 menos P1 dividido por 1 só ρ, porque o ρ não vai variar, mais V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, mais G, Z2 menos Z1, certo? Então, isso é a variação de energia mecânica entre dois pontos para um escoamento incompressível. Unidade, quilojoule por quilograma, tá? A energia mecânica de um fluido não varia durante o escoamento se sua pressão, densidade, velocidade e elevação permanecem constantes, certo? Então, se a gente tiver uma pressão, uma velocidade e uma altura constante, nada de variação da energia mecânica. Então, a energia mecânica vai se manter constante durante todo o escoamento. A transferência de energia mecânica, ela é realizada por um eixo rotativo, certo? Então, se a gente tem um eixo rotativo, a gente vai ter um trabalho mecânico. E esse trabalho mecânico é chamado de trabalho de eixo. Agora, a gente vai ver a diferença entre uma bomba e uma turbina. Preste atenção nisso. Uma bomba ou um ventilador recebem trabalho de um eixo, certo? Ele recebe trabalho. A bomba e o ventilador, ele recebe trabalho de um eixo. E esse eixo é movido normalmente por um motor elétrico, certo? Então, o motor elétrico aciona o eixo que faz com que a bomba ou o ventilador receba esse trabalho e transferem para o fluido energia mecânica, menos as perdas por atrito, certo? Então, a bomba, ela recebe trabalho de eixo e aí transfere energia mecânica. Já a turbina, ela recebe energia mecânica e transforma em trabalho de eixo. É o contrário, certo? A bomba recebe trabalho de eixo, transforma em energia mecânica. A turbina recebe energia mecânica e transforma em trabalho de eixo. Preste atenção nisso, que isso vai servir bastante daqui a umas 2 aulas. Então, quando a gente está trabalhando com bomba ou ventilador, normalmente vai ser... Ah, não, isso a gente vai falar depois, tá? Desconsiderem minha última frase. Na ausência de reversibilidades como atrito, a energia pode ser totalmente convertida de uma forma para outra, certo? Quando a gente tem um equipamento ideal. Então, a eficiência mecânica de um dispositivo, aqui é um dispositivo, cadê minha seta? Certo? Um dispositivo, pode ser definida como eficiência, ou neta, certo? Essa letrinha grega. Energia mecânica vai ser energia mecânica saindo sobre energia mecânica entrando, certo? Então, essa é a eficiência mecânica de qualquer dispositivo
cuja toda energia mecânica seja convertida, sem irreversibilidades. Gente, esse neta, que é a eficiência, ele é sempre menor que... É sempre menor que 1 ou maior que 1? É sempre menor que 1, professor. Isso. A eficiência é sempre menor que 1 para sistemas reais, porque sempre vai ocorrer perdas por atrito, perdas por energia térmica, certo? Só em equipamentos ideais que a gente teria um neta igual a 1, certo? O tal do ciclo de Carnot ideal. Já viram o ciclo de Carnot? Eu já ouvi falar, mas a gente não Não viu ainda ainda, não. né? Tá, Não. vamos ver. Acho que vão ver ainda esse semestre. Então, vamos lá. Em sistemas fluidos, estamos usualmente interessados em aumentar a pressão, a velocidade ou a elevação do fluido. Isto é feito fornecendo energia mecânica ao fluido por meio de uma bomba. Como a gente falou, a bomba, ela fornece energia mecânica, ela recebe trabalho e fornece energia mecânica, certo? E aí pode ser uma bomba, um ventilador ou um compressor. Mas para essas três coisas, a gente vai chamar só de bomba, tá? Então, se tiver uma bomba, um ventilador ou um compressor, a gente vai definir como bomba. E o inverso, que é a extração de energia mecânica de um fluido, é uma turbina, é o caso da turbina, que recebe energia mecânica, ela extrai energia mecânica e vai dar trabalho de eixo para outro dispositivo. Entenderam essa parte, a diferença entre os dois? Conseguem visualizar? A bomba recebe trabalho e dá energia mecânica. A turbina recebe energia mecânica e dá trabalho, certo? É o sistema das hidrelétricas. A água, ela desce, certo? Em forma de energia mecânica, ela vai, como ela tem uma diferença de altura, vai gerar energia mecânica, essa energia mecânica é extraída pela turbina, que vai gerar a energia elétrica, que vai dar trabalho do eixo, certo? Esse é o princípio de funcionamento de uma hidrelétrica. O grau de perfeição do processo de conversão entre o trabalho mecânico fornecido ou extraído e a energia mecânica do fluido é expresso pela eficiência da bomba e eficiência da turbina, certo? E aqui a gente tem os valores da eficiência da bomba e da turbina. A eficiência da bomba, o neta da bomba, vai ser o quê? O aumento de energia mecânica do fluido sobre a energia mecânica entrando. Eu gosto de usar essa parte daqui da fórmula, que vai ser o quê? Potência da bomba útil sobre potência da bomba. O que é a potência da bomba útil? É o quanto ela entrega, certo? É o quanto a bomba entrega de potência. E a potência da bomba é o quanto ela recebe. Então, quanto ela entrega é sempre menor do que ela recebe. Então, a gente tem uma eficiência menor que 1, certo? Porque existem as perdas por energia térmica por atrito. Vocês sabem que quando a gente tem uma variável incógnita com um pontinho em cima, é porque ela está derivada em relação ao tempo, certo? Então, esse W é de trabalho, então W ponto é potência, tá? Não sei se vocês já viram em termo, mas se não viram, estão vendo agora, certo? Então, a gente tem o W de trabalho com um pontinho em cima e ele torna potência, que é... Cadê? Joule. Eita, que J horrível. Por segundo, certo? Potência. E a eficiência da turbina? A eficiência da turbina vai ser o trabalho do eixo dividido pela diferença de energia mecânica do fluido. Ou a potência da turbina dividido pela potência da turbina E. É a potência da turbina eficaz, a potência que ela entrega, certo? Essa daqui, de cima, é a potência nominal da turbina, e essa daqui é a potência que ela entrega, certo? E a eficiência de motor e gerador, certo? O motor e o gerador, eles normalmente estão associados com a bomba e com a turbina.
Então, se a gente quiser saber a eficiência do motor gerador, a gente pode utilizar essas fórmulas, certo? A eficiência do motor é potência mecânica saindo sobre potência elétrica entrando, então vai ser potência do eixo sobre potência elétrica. O eixo, o motor, ele recebe trabalho do eixo, certo? E também recebe energia elétrica, certo? Isso fala o contrário. O motor, ele dá trabalho ao eixo, certo? E recebe energia elétrica. O motor recebe energia elétrica e faz com que o eixo gire. Então, vai ser potência do eixo sobre a potência elétrica. Ô, professora. Oi? Mas nesse caso que ele recebe trabalho do eixo, ele não é considerado gerador ou é a mesma coisa? Então, se ele recebe, ele é considerado gerador. Aqui eu falei o contrário. Tá, beleza. Eu falei o contrário. Ele recebe elétrica e dá trabalho para o eixo. Tá, fechou. E sai para o eixo, certo? E o gerador é o contrário do motor, certo? Ali entra a potência elétrica e entra também a potência mecânica, tá? Então, vai ser a potência elétrica dividida pela potência do eixo. Só que esses sistemas geralmente se combinam. Então, a gente tem uma bomba que ela vem usualmente junto com o seu motor e uma turbina que vem com o gerador. Logo, é de interesse saber a eficiência combinada global das combinações motor-bomba e gerador-bomba, certo? Então, a turbina, por exemplo, se a gente tiver uma turbina com eficiência de 0,75 e tiver um gerador com eficiência de 0,97, para a gente saber a eficiência global, que é a eficiência da turbina gerador, a gente multiplica uma pela outra, certo? Mas se a gente não souber nenhuma das eficiências, tem como achar a eficiência global por uma dessas duas fórmulas. Potência elétrica sobre a potência da turbina, que a turbina entrega, ou a potência elétrica dividida pela taxa de energia mecânica do fluido. Taxa de variação de energia mecânica do fluido. E da bomba motor, do mesmo jeito, certo? Ou multiplica, ou consegue por essas duas fórmulas. Potência da bomba útil. O que é a potência da bomba útil? A potência que a bomba entrega, dividido pela potência elétrica, que é a potência que chega na bomba. Aqui, ou a variação, a taxa de variação da energia mecânica do fluido dividido pela potência elétrica, certo? Essa parte é um pouquinho mais complicada, confunde, até eu ainda confundo às vezes, mas estudando dá certo. Vou fazer o primeiro exemplo. Hoje a gente vai fazer 3 exemplos, eles são um pouquinho longos, por isso que eu só peguei 3. Vamos lá. Dúvidas, gente? Eu fiquei meio perdida, professora, não entendi muito bem. Qual parte? Essa parte da eficiência ali, desses 3 últimos slides. Daqui, a partir daqui? Mais um. Aqui? Não, a partir daí. Então, a gente vai trabalhar muito com bomba e turbina, certo? Então, a eficiência da bomba, ela é igual. A gente foca nessas últimas fórmulas que são mais fáceis de entender. O que é a eficiência da bomba? Vai ser a potência da bomba útil. O que é essa potência da bomba útil? É a potência que a bomba entrega ao eixo, certo? Dividido pela potência da bomba. E aí, o que é essa potência da bomba? É a potência nominal, a potência que ela recebe da tomada elétrica, certo? Da rede elétrica. A bomba recebe 1000 watts, vamos dizer assim, só que ela só entrega 900. Por quê? Porque existem essas perdas por atrito, por energia térmica, certo? Então, a potência da bomba útil é o quê? É só esses 900 watts. E a potência da bomba, só a potência da bomba é os 1000, que seria o total que ela recebe. Só que ela não entrega tudo que recebe, porque existem as perdas por energia térmica. E a da turbina é a potência da turbina, certo? Dividido
pela potência que a turbina entrega. Que potência da turbina é essa? É a potência da energia mecânica, certo? Aquela energia mecânica, imagina a hidrelétrica, a água está caindo. Essa água caindo, ela gera uma rotação no eixo, ou seja, ela gera um trabalho no eixo que vai até a turbina. Então, essa potência da turbina seria a potência do eixo. Mesma coisa, dividido pela potência que a turbina entrega, certo? E essa turbina, ela entrega essa potência ao quê? A um motor. A um motor não, um gerador, desculpa. Deu para entender mais ou menos? Deu, agora eu consegui entender a diferença. Pronto, e o motor e o gerador também, um ao contrário do outro. O motor, a gente tem a potência do eixo, dividido pela elétrica, certo? Do eixo é o que sai do motor e a elétrica que entra no motor. E o gerador, a gente tem tanto potência elétrica quanto potência mecânica entrando no gerador para gerar energia. E aqui a combinação entre a bomba, o motor e a turbina e o gerador. Ou multiplica as eficiências, ou a gente utiliza essas fórmulas. Aqui a gente tem a potência da bomba útil, que é o que a bomba entrega, ela recebe uma quantidade de potência, mas só entrega essa potência útil, dividido pela potência elétrica, que é a potência que o motor recebe, a potência elétrica que o motor recebe. E aqui a turbina gerador, a gente tem a potência elétrica dividido pela potência que a turbina entrega, certo? Então, a turbina, ela vai entregar ao eixo uma potência que é essa W ponto da turbina E, certo? Quando a gente for fazer os exercícios, vai clarear mais um pouquinho. Ah, beleza. Obrigada, professora. Nada. Vamos lá. Considere um rio que corre na direção de um lago a uma velocidade média de 3 metros por segundo. Então, a gente tem o rio e ele está indo para o lago. Esse rio está com velocidade de 3 metros por segundo e vazão de 500 metros cúbicos por segundo. O que é a vazão, gente? Em metros cúbicos por segundo é a vazão volumétrica. Lembra aquele V cortadinho, um ponto em cima. Metro cúbico por segundo. Em um local 90 metros acima da superfície do lago. Determina a energia mecânica total de água no rio por unidade de massa, naquele local, certo? Então, a gente tem os dados do fluido nesse local, aqui em cima. Então, a gente quer a energia mecânica desse fluido aqui em cima, certo? Qual é a fórmula de energia mecânica? A gente viu lá atrás. Deixa eu voltar. Energia mecânica é P sobre Rho, mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ, certo? P sobre Rho é zero. Por que é zero? Alguém consegue me falar porque é zero aqui, nesse ponto? Porque não tem diferença de nível? Não tanto por isso. Ó, P sobre Rho. P é a pressão manométrica daquela água, dividido pela massa específica, pelo Rho. A gente tem pressão manométrica aí, a pressão da água? A água está tendo alguma pressão aí nessa superfície? Não, ela está por gravidade. Não, aí já é a pressão atmosférica só, certo? Só Tá. que a gente não está interessado na pressão atmosférica. Então, pressão manométrica daí é zero. Então, esse primeiro termo aqui, zero, certo? Então, velocidade ao quadrado. Qual que é a velocidade que ela está escoando? 3 metros por segundo, dividido por 2. Mais GZ, 9,81 vezes a altura que esse ponto está, que é 90 metros. E aí a gente chega na nossa energia mecânica, certo? Que é unidade de energia dividido por unidade de massa, joule por quilograma, certo? Vamos para a segunda parte da questão. A questão pede a potência de geração de energia no rio inteiro naquele local. Então, ainda trabalhando nesse local, certo? A gente quer a potência. O que é a potência? W ponto. Como vocês acham que a gente consegue essa potência?
Não é nenhuma fórmula que a gente viu aí, é só pelas unidades. Como vocês acham? Qual a unidade de potência? Joule por segundo. Então, o que é que a gente tem aqui de dados? A gente acabou de descobrir alguma coisa que era joule, a energia por quilograma. Certo? Já a gente acabou de descobrir joule por quilograma. Para isso daqui virar joule por segundo, a gente precisa multiplicar pelo quê? Pela velocidade? Velocidade? Isso vai virar joule por segundo se a gente multiplicar por metro por segundo? A gente tem que sumir com esse quilograma aqui. Como que a gente faz? Vai multiplicar pelo quilograma por segundo, certo? E aí a gente consegue cortar aqui e aqui. Entenderam? Por que a gente tem que multiplicar por quilograma por segundo? Porque só sobra joule por segundo. Mas quem é quilograma por segundo? Vocês... É a densidade? Densidade? Não, a gente viu na aula passada. Ah, sei lá, não lembro. A gente viu na aula passada. A vazão da massa. Isso, a vazão da massa, certo? M ponto. E esse M ponto, com esses dados aqui, a gente descobre como? Qual que é a fórmula de M ponto? Rho... É Rho V vezes área. A, certo? Só que isso daqui é o quê? Velocidade vezes área é o quê? Da aula passada também. Vazão. É a vazão volumétrica, certo? Então, essa vazão mássica a gente descobre multiplicando a densidade pela vazão volumétrica, certo? E aí a gente descobre essa vazão mássica que dá 500 vezes 10 a terceira quilogramas por segundo. Sabendo quem é a vazão mássica, a gente pega essa vazão mássica, que é em quilogramas por segundo, e multiplica por essa energia mecânica, certo? E aí a gente chega na resposta final, que é 443,7 megawatts. Entenderam, gente? Tem que pensar um pouquinho. Agora é hora de focar nas unidades. Eu quero chegar em tal unidade, então eu tenho que trabalhar o que com o que para chegar naquela unidade. É uma hora que não tem muita fórmula pronta. É hora de usar a cabeça para montar a fórmula. Ô, professora. Oi. Essa pressão aí na energia mecânica, que pressão que é? Aqui é a pressão manométrica do ponto que eu estou analisando, certo? Eu estou analisando esse ponto aqui, então essa pressão seria a pressão, só tem pressão atmosférica atuando aqui. Pressão atmosférica para mim não interessa, então a pressão manométrica é zero, certo? Se eu estivesse analisando aqui, por exemplo, aí seria ρGH, que H seria esse tamanhozinho aqui. Eita, esse tamanho, essa altura do rio aqui, certo? Só que eu estou analisando esse ponto aqui, porque é o único ponto que eu tenho dados. Eu tenho dado a velocidade, tenho dado a altura, então estou analisando esse ponto. Entendeu? Então, essa pressão é sempre a pressão manométrica do ponto que a gente está analisando. O que é a pressão manométrica? É o ρGH, sem se preocupar com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é sempre zero quando a gente está trabalhando com pressão manométrica, certo? Então, isso daqui seria zero para este ponto aqui. Deu para entender? Entendi, sim. Mais dúvidas, gente, nessa questão? Absoluto. Sei lá. Não entendi muito bem. Qual parte? Toda? A energia mecânica, entenderam? Sim. E foi então que não entenderam como que a gente chega no M ponto ou como chega nessa fórmula?
Eu acho que essa questão de usar as unidades lá que é mais complicada, né? Você tem que ir aí a trabalho com unidade já. Você quer joule por segundo. E você acabou de descobrir o quê? Acabou de descobrir joule por quilograma. Como que eu vou assumir com esse quilograma? Eu tenho que multiplicar por alguma coisa que tem quilograma. E eu quero que tenha segundo embaixo. Então, seria quilograma por segundo. E a gente viu que quilograma por segundo na aula passada é vazão mássica, certo? Mas não se preocupe muito com isso. A potência, normalmente, ela é dada por m ponto vezes a energia mecânica, ou vezes a variação de energia mecânica, depende da questão. Certo? Então, não se preocupe muito em montar a fórmula, não. Mas entendam, é essencial. Até quando você, sei lá, for fazer um concurso da vida e você não lembra da fórmula. Então, se você não lembra da fórmula, você vai pelas unidades. E aí, eu quero chegar nessa unidade, então vou juntar essa unidade, com essa, vou dividir, vou multiplicar, e aí chega na unidade que você quer e aí acerta a questão. Vamos para a próxima. A energia elétrica deve ser gerada pela instalação de uma turbina gerador hidráulica em um local 70 metros abaixo da superfície livre de um grande reservatório de água, que pode fornecer água a uma vazão de 1.500 kg por segundo de forma constante. Então, aqui a gente já tem o quê? Isso é o quê? Esse é o valor de quê, gente? 1.500 kg por segundo. Vazão da massa. Da vazão de massa, do M ponto. Então, aqui a gente já tem o M ponto, nem precisa calcular. Se a geração de potência mecânica da turbina é 800 kW e a geração de potência elétrica é 750 kW, determina a eficiência da turbina e a eficiência combinada do gerador turbina dessa instalação. Certo? Então, a turbina, ela entrega 800 kW, certo? E aí a gente quer saber quanto de energia mecânica ela recebe, já que ela entrega 800. E aí? O que é que a gente faz? A gente vai primeiramente na fórmula de eficiência da turbina, certo? A gente quer saber a eficiência? A gente quer saber a eficiência, então a gente vai primeiro para a fórmula da eficiência da turbina, que é o que a gente quer saber. A fórmula da eficiência da turbina, que está lá alguns slides atrás, é o quê? A potência da turbina dividido pela potência que a turbina entrega, certo? Então, a potência da turbina, o quanto de energia mecânica ela recebe, dividido pela potência que ela entrega. Então, gente, essa daqui é outra fórmula que ela você consegue achar ela do mesmo jeito que a outra, só que aqui a gente está trabalhando com a potência que é entregue, que a turbina entrega, certo? Então, a gente vai trabalhar com essa diferença de pontos. A gente vai trabalhar com o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui, certo? A gente vai trabalhar com uma variação agora de energia mecânica e não uma variação de energia mecânica e não só com a energia mecânica de um ponto. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a turbina. Agora a gente está analisando a turbina. Então, água entra na turbina e água sai na turbina. Então, a gente precisa saber a variação de energia mecânica que entra e sai da turbina para poder calcular a potência dessa turbina. A potência de uma turbina, que a potência que a turbina entrega, o W.TE, certo? Que é o que ela entrega, é igual a M ponto, que é a vazão mássica, vezes a variação de energia mecânica, certo? Então, isso daí podem adotar como padrão, para não ficar complicado para vocês ficarem deduzindo a fórmula. Então, adotem como padrão que a potência que a turbina entrega é igual a M ponto, vezes a variação de energia mecânica. Que variação de energia mecânica é essa? A que entra e a que sai, certo? Da água que entra e da água que sai. Então, até aí, ok? Sim.
potência da turbina, o que a turbina entrega, W.TE, é igual a M ponto, vazão máxima, vezes a variação de energia mecânica. Variação de energia mecânica, que é o quê? A energia da água que entra dentro da turbina e da água que sai da turbina. Ok? Essa fórmula adotem como padrão. Para achar o WTE, W.TE. Ninguém está falando nada. Essa aula é mais tensa hoje mesmo. Mas a aula passada foi bem tranquila, bem de leve. Essa é mais pesadinha. Sim. Então, vamos lá. Ó, a gente quer a variação de energia mecânica. Porque o M ponto a gente já tem. O M ponto já foi dado aqui na questão, certo? 1.500 kg por segundo. Como que a gente acha essa variação de energia mecânica? Vamos voltar lá nas fórmulas. Variação de energia mecânica aqui, certo? P2 menos P1 sobre ρ, mais V2 quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ2 menos Z1. Esse primeiro termo, esse segundo termo e esse terceiro termo é zero. Por quê? Vamos lá. Velocidade que entra aqui e a velocidade que sai, elas são a mesma, certo? A turbina não vai fazer com que a velocidade mude. Então, a velocidade que entra é igual à velocidade que sai, desde que a questão não fale em nada. Se a questão especificar que a velocidade do fluido quando sai da turbina é diferente, aí tudo bem. Mas se a questão não falar nada, a gente considera que a velocidade que entra e a velocidade que sai da turbina é zero, tá? É zero. É igual. Se é igual, V2 menos V1 vai ser V2 quadrado menos V1 quadrado vai ser zero, certo? Porque V2 é igual a V1. E a altura? Essa altura é igual a essa? Sim. Se tiver uma diferença, vai ser uma diferença muito pequena, que é irrelevante, tá? Então, Z2 é igual a Z1. Se Z2 é igual a Z1, esse termo é zero. Sobrou só o quê? P2 menos P1 sobre ρ. Lembram lá de estática dos fluidos, que ΔP de pressão, quem é? Rho, G, H, certo? Então, P2 menos P1 é Rho, GH, dividido por Rho. Vai cortar Rho com Rho, vai sobrar só GH, que vai ser 9,81 dividido pela altura. Qual que é a altura da água em relação à superfície? 70. Então, vai ser 9,81 vezes 70, certo? E aí a gente chega no resultado de 687 joules por quilograma. Falem, gente. Eu sei que vocês não... Eu estou vendo a cara de vocês sem ver. Viu, professor? É que aqui tá muito... Esse exercício feito direto aí, daí a gente fica meio perdido. Como? É que esse exercício tá tudo direto aqui, né, professor? Tem umas coisas aqui. Por isso que a gente fica meio perdido aqui. Ah, então... Como assim direto? Já tá mostrando? Como? Não entendi. Não, isso, você tá pegando coisa lá de trás, né, que já tá... É por isso que tá meio difícil de entender aqui. Ah, tá. Coisa, sabe o que quer dizer? Então... Quer que eu explique de novo? Não, pode continuar aí, tá tudo isso. O Tá. pessoal acho que não tá... Então, a gente achou a variação de energia mecânica, certo? Achado a variação de energia mecânica, a gente já tem um M ponto, que é 1.500. Multiplicou um pelo outro, acha a potência que a turbina entrega, que é 1.031. E a gente quer o quê? A gente quer a eficiência da turbina. A eficiência da turbina é dada por essa fórmula que está lá atrás, que é a potência da turbina sobre a potência que a turbina entrega. A gente achou a potência que a turbina entrega e a questão me fala qual que é a potência da turbina, que é 800, certo? Então, vai ser 800 dividido por 1.031, que dá 77,6%.
Certo? Gente, a próxima questão é pior. Então falem logo. Ah, nem acabou essa questão ainda, na verdade. Ah, estou preocupada agora. É porque eu acho que esse é o assunto mais difícil desde que as aulas começaram a ficar online. Sim, a questão também pede a eficiência combinada do gerador turbina desta instalação. Eficiência combinada gerador turbina é o quê? Essa fórmula aqui, certo? A gente tem a eficiência do gerador. Deixa eu ver que questão dá. Não, a gente não tem que achar. Tá. Esqueçam aí. Vamos lá. A gente quer essa eficiência combinada da turbina e do gerador. E essa eficiência combinada da turbina e do gerador é dada por uma dessas duas fórmulas aqui. Por uma dessas três, na verdade. A gente não consegue fazer por essa forma, porque a gente não tem a eficiência do gerador, já tem a da turbina, mas não tem a do gerador. E a gente consegue fazer por essa fórmula aqui. Por quê? Porque a gente tem já, acabou de calcular essa potência da turbina, certo? Essa potência que a turbina entrega. E a potência elétrica do gerador, a gente já tem. Certo? É 750. Então, a gente vai utilizar esta fórmula aqui para achar a eficiência da turbina gerador. Então, vamos lá. A eficiência da turbina gerador vai ser a potência elétrica do gerador dividido pela potência que a turbina entrega. A potência que a turbina entrega foi que a gente calculou, certo? Na questão anterior. E a potência elétrica do gerador é 750. Então, vai ser 750 dividido por 1031, que vai dar 72,7%. Certo? E aí, gente? Essa parte daí. Essa parte tá simples. Ai, como vocês estão calados. Chega, não tá me preocupando essa falta de comunicação. Quando vocês forem fazer as questões, porque vocês vão fazer 2 questões, espero que ainda hoje, vocês me perguntem. Mesmo que vocês não forem fazer hoje, ao longo da semana, que vai ser para entregar semana que vem, me perguntem, tá? Eu sei que esse assunto é um pouquinho mais difícil, então vou deixar vocês perguntarem em qualquer hora do dia. Eu respondo quando der. Vamos para o 3. Esse é mais difícil. 4 aulas? Oi? É as 4 aulas? Não vai dar para as 4 aulas, né? Que a gente vai fazer mais esse exemplo. E aí vocês vão fazer, no restante do tempo, espero que façam, as 2 questões que eu vou passar, tá? Você vai mandar lá no Class? Hã? Você vai mandar no Class? Sim, tá aqui no slide, na verdade. Eu vou postar os slides, essas 2 que vocês vão fazer. Tá? Viu, professor? A gente vai resolvendo aí nas outras 2 aulas e já vai perguntando para você aí. Né? Exatamente, é isso que eu quero que vocês façam. Porque Já as dúvidas vão... Não deixe para depois, resolver agora nessas 2 aulas que está sobrando e vai me perguntando. Porque tá vindo muita informação nesses 3 exemplos aí, talvez acompanhar. Exatamente. Então, por isso que eu quero que isso mesmo, essas 2 aulas. Imagine se eu fosse dar mais assunto hoje, já está informação suficiente, já. Mais que suficiente para um dia. Vamos lá. A água de um grande lago deve ser utilizada para gerar eletricidade por meio da instalação do conjunto turbina-gerador. Temos um conjunto de novo. Em um local onde a profundidade da água aqui, 50 metros. A água será fornecida a vazão de 5.000 kg por segundo. Então, a gente já tem um M ponto, não precisa calcular M ponto. Se a potência elétrica gerada é medida como 1.862 kW, certo? Então, a gente tem uma potência elétrica
de 1.862 kW e a eficiência do gerador é 95%, determine a eficiência global do conjunto turbina-gerador. Então, a gente quer, novamente, a eficiência da turbina e do gerador, a eficiência global. A eficiência global, se a gente voltar lá naquelas fórmulas da turbina e gerador, ela é dada pela potência elétrica dividido pela potência da turbina que entrega, certo? Potência que a turbina entrega, o W.TE, certo? A potência elétrica já é dada aqui. Potência elétrica gerada é 1.862, certo? Então, a potência elétrica já está dada. O que é que a gente tem que descobrir? A potência que a turbina entrega, o W.TE, por essa mesma fórmula que a gente utilizou na questão passada. Mesmo jeitinho. M ponto vezes a diferença de energia mecânica. E essa diferença, essa variação de energia mecânica, a gente vai conseguir pela mesma fórmula da questão anterior e vai analisar do mesmo jeito. Como a gente está trabalhando com a turbina, a gente vai analisar o que entra na turbina e o que sai da turbina, certo? Então, a fórmula é P2 menos P1 dividido por ρ, mais V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, mais V2 menos V1, certo? Assim como na questão anterior, a gente vai considerar que a velocidade que entra na turbina é igual à velocidade que sai. Então, V2 igual a V1. Se V2 igual a V1, esse termo daqui é zero. Vai considerar também que os dois estão na mesma altura. Se os dois estão na mesma altura, Z2 é igual a Z1. Então, esse termo daqui também é zero. E aí, a gente vai ter ΔP sobre ρ. Quem que é a variação de pressão? ρGH, como a gente viu lá na primeira prova. Corta o ρ de cima com o ρ de baixo, fica só GH. Então, 9,81 vezes a altura, 50 metros. E aí a gente consegue achar a variação de energia mecânica da turbina, certo? Achando a variação de energia mecânica da turbina, a gente multiplica por M ponto, que é a vazão mássica, e consegue achar o W.TE, certo? Que é a potência que a turbina entrega. Achando essa potência que a turbina entrega e tendo já a potência elétrica, que é 1.862, dividido pela potência que a turbina entrega, que a gente acabou de achar, dá 76%. Certo? E agora? Entenderam? Foi uma questão praticamente repetida da outra. Professor, o que é aquele... É um P que está debaixo do P2 menos P1 ali, da variação da energia mecânica? P2 menos P1 sobre ρ. É um ρ, massa específica, densidade. E ali, gravidade vezes altura, né? Altura 2 menos altura 1. Essa diferença de alturas, é 2 menos E1. H2 menos H1, se quiser chamar de H. Mais alguma dúvida? Então, vamos para a letra B. A letra B pede a eficiência mecânica da turbina. Professor, tem como voltar lá naquele slide que estava as fórmulas lá? Lá no das fórmulas? Esse? Não, lá mesmo, onde você estava. Ah, tá. Aqui. Isso. O que é aquele M ponto ali? M ponto é a vazão mássica, o que a gente viu na aula passada. Vazão de massa que é dado em quilogramas por segundo. Certo? Tudo que tem um ponto em cima quer dizer que está por unidade de tempo. V ponto, metro cúbico por segundo. M ponto, quilograma por segundo. W ponto, joule por segundo. Ou watts. Beleza, obrigado. Então, vamos agora na letra B, que pede a eficiência mecânica da turbina. Como que a gente acha, gente? Ups, já passei.
Ó, a gente achou a eficiência global da turbina com gerador, que é 0,76. E a gente sabe que a eficiência global, que está lá naquelas fórmulas, que é da turbina com gerador, é igual à eficiência da turbina vezes a eficiência do gerador, certo? A gente achou essa eficiência global da turbina gerador, que é 0,76, e a questão fala que a eficiência do gerador é 95%. Então, 0,76 igual a eficiência da turbina, que é o que a questão pede, vezes a do gerador, que já é dado. E aí a gente acha que a eficiência da turbina é 80%. Bem fácil, só prestar atenção nas fórmulas, que vocês vão ficar com elas na frente. E a letra C pede a potência de eixo fornecida pela turbina ao gerador, certo? Então, a gente quer a potência do eixo da turbina. Vamos voltar lá nas fórmulas. Ó, eficiência da turbina, que a gente já tem, certo? Onde que entra o trabalho de eixo? Onde é que está na fórmula o trabalho do eixo? Aqui. Então, a gente vai usar essa fórmula. Então, eficiência da turbina vai ser igual a trabalho do eixo, que é o que a gente quer, trabalho não, potência do eixo, que é o que a gente quer, dividido pela variação de energia mecânica, certo? A taxa de variação de energia mecânica. Então é essa fórmula que a gente vai usar. Eficiência da turbina igual a potência de eixo, dividido pela a taxa de variação de energia mecânica. A eficiência da turbina a gente acabou de encontrar que é 0,8. Esse trabalho de eixo é o que a gente quer. E essa variação de energia mecânica? A taxa de variação de energia mecânica. O que é? É os 2.455 que a gente achou, certo? Por quê? Porque a gente achou a variação da energia mecânica e multiplicou por m ponto. Isso daqui, gente, isto é a mesma coisa que isto daqui, certo? Porque ele é achado através dessa variação da energia mecânica. Então, a potência da turbina entregue é a mesma coisa que a variação, a taxa de variação de energia mecânica do fluido, certo? Então, a gente só substitui pelo que a gente achou aqui na letra A, 2.455, e aí acha o trabalho não, a potência do eixo de 1.964 kW, certo? Muita informação? Meu Deus do céu. Até eu já pensei muito hoje. Esse assunto é bem chatinho mesmo. Eu entendo vocês. Dúvida, gente? Tentem fazer as questões até às 10h30, por favor, porque aí eu já vou... Ô, professora. De vocês. Oi. Professora, volta na letra A lá, onde tem a variação da energia mecânica naquela outra fórmula. Essa daqui? Essa fórmula aí, mas não é esse valor que a gente pega, essa variação da energia mecânica? Não é isso que está pedindo lá? Quando eu falei lá no início, quando a gente usa o E minúsculo, quer dizer que é o valor daquela energia dividido por unidade de massa, certo? Então, qualquer grandeza que a gente use o valor, a letra minúscula, vai ser o joule, que no caso é energia, né? Por unidade de massa. Só que ele pede nessa fórmula o E maiúsculo. O E maiúsculo não é por unidade de massa, certo? Entendi. Então, a gente vai ter que multiplicar pela massa. No caso... Mas os dois são variação de energia mecânica, né? Isso, Só que uma é em função da massa e o outro é como já a potência, porque a variação de energia, é a taxa de variação de energia mecânica, tem um pontinho aqui, certo? Então, quando a gente tem esse pontinho, já deixa de ser energia e passa a ser potência. E potência é energia por unidade de tempo, joule por segundo, certo? Tá. Mais dúvida, gente?
Então, vou ler as questões para vocês. O exercício 1. Em determinado local, o vento sopra em regime permanente a 12 metros por segundo. Então, a gente tem a velocidade. Determina a energia mecânica do ar por unidade de massa, certo? Então, eu quero o E minúsculo por unidade de massa. Então, eu quero E minúsculo. Eu não, né? A questão. Eita, meu Deus, eu não sei escrever nisso. A energia mecânica minúscula, certo? Que é aquela fórmula lá. P sobre ρ mais GZ mais V ao quadrado sobre 2. E a potência de geração e o potencial de geração de potência de uma turbina de vento com lâminas de 50 metros de diâmetro naquele local. Determine também a geração real da potência elétrica, considerando uma eficiência geral de 30%. Considere a densidade do ar 1,25 kg por metro cúbico. Por que tem esse diâmetro aqui, gente? Porque a gente precisa achar um M ponto, né? Como toda questão, a gente precisa achar um M ponto. E o M ponto é o quê? Rho, V, A. Então, a gente tem o Rho, tem a velocidade, e com o diâmetro da turbina a gente acha a área, concorda? Então, é para isso que serve esse diâmetro aí. Então, não é nada fora do normal, tá? E aí você vai achar o M ponto, e do M ponto você consegue achar o que a questão pede. Pensem. E a segunda questão, a água é bombeada de um lago para um tanque de armazenamento, 20 metros acima, uma vazão de 70 litros por segundo, e consome 20,4 kg de energia elétrica. Então, já é dada a potência elétrica da bomba, tá? Desprezando as perdas por atrito nos tubos e todas as variações de energia cinética, determine a eficiência geral da unidade bomba-motor, então eu quero aquela eficiência que já inclui bomba e motor, e a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba. Essa diferença de pressão entre entrada e saída, vocês conseguem facinho, tá? Pelo quê? Diferença de pressão é o quê? Lado estática, vocês lembram? Então, vamos tentar fazer, e aí me perguntem no grupo mesmo, que aí eu já tiro a dúvida de todo mundo de uma vez, tá? Até às 10h30. Depois só tiro amanhã as dúvidas. Vou postar os slides agora no Class, para vocês pegarem as questões. Beleza, professor. Beleza? Então, vamos lá trabalhar. Cadê? Deixa eu fechar a gravação. E aí, eu tiro todo